era um dia normal e bonito na cidade de São Paulo. Na sala de aula, o assunto a ser explicado pela professora Helena era clonagem. Valéria, que era uma menina muito curiosa, queria entender mais sobre o tema, pois a possibilidade de duplicar seres vivos não entrava na sua cabeça de jeito nenhum. Ô, professora, eu não entendi o que é clonagem. Valéria, a clonagem é um mecanismo de propagação realizado por organismos que apresentam reprodução assexuada, como algumas espécies de bactérias, hidras, entre outras. Na reprodução assexuada, um único indivíduo origina seus descendentes, ou seja, não há troca de material genético com outros organismos. Assim, todos os descendentes são idênticos aos organismos que o gerou, sendo chamado de clones, ou seja, duplicados de seres vivos. Fala sério, professora, tá achando que a gente tá dentro do diário de um vampiro? Claro que não, Valéria. Há estudos que comprovam que já existem seres que foram clonados, como por exemplo a ovelha Dolly no ano de 1996. Sirene da escola toca, avisando que já estava no intervalo. Valéria vai ao encontro do seu irmão Paulo, que estuda em outra sala. Você acredita que ela disse isso? Isso só acontece em séries e filmes. Você é muito boba mesmo. É claro que existe na vida real, burrinha. Ah, é, espertão. Então me explica como acontece. A clonagem de forma natural ocorre por intermédio de processos de reprodução assexuada, nos quais não ocorre troca de material genético entre os indivíduos, sendo que apenas um organismo dá origem a outro. A clonagem não ocorre apenas de uma forma natural, sendo também realizada por meio de processos laboratoriais. Esses processos produzem cópias idênticas a algumas moléculas, como o DNA, até o organismo. Um dos casos mais emblemáticos de clonagem de organismo foi realizado no ano de 1996, que deu origem à ovelha Dolly. Dolly foi originada a partir da introdução de núcleos retirados de células de glândulas mamárias de uma ovelha da raça Philodontus, em ovócitos, cujos nucleados haviam sido removidos da raça Scotch Blackface. Após mais algumas aulas, Valéria e Paulo foram para casa. E, ao chegar lá, Valéria correu rapidamente para o seu computador para pesquisar mais sobre o assunto. A clonagem é um procedimento de grande importância, pois abre perspectivas, por exemplo, para tratamentos que necessitam de transplante por meio de cultivos de células idênticas às dos tecidos de qual foram retiradas. No entanto, todas essas técnicas esbarram em algumas limitações, sendo necessário maiores estudos sobre seus possíveis resultados e consequências. A utilização de células embrionárias em alguns processos é um dos principais problemas enfrentados por muitos. Consideram que estão sendo retiradas as células de pessoas em potencial, levando aos debates sobre os limites éticos e morais da realização de alguns procedimentos. Logo após assistir à videoaula da professora Susana, Valéria entendeu sobre o assunto e foi ao laboratório do seu colégio no outro dia para fazer experimentos que explicavam mais sobre a clonagem. Então, galera, vamos aprender mais sobre os tipos de clonagem. Clonagem reprodutiva. Esse tipo de clonagem objetiva a produção de organismos idênticos ao progenitor. A técnica, que é chamada de transferência nuclear, consiste basicamente na retirada do núcleo de uma célula adulta e na introdução em um óvulo no qual foi retirado o núcleo, e assim não apresenta mais material genético. Em seguida, essa célula é transferida para o útero do organismo, que dará continuidade ao desenvolvimento do embrião. Esse foi o procedimento realizado para a criação da ovelha Dolly. Clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é realizada por meio de um procedimento semelhante ao da clonagem reprodutiva, no qual o DNA de uma célula adulta é retirado e introduzido de um óvulo sem a presença do material genético. No entanto, diferentemente da clonagem reprodutiva, a célula não é introduzida em um útero para se desenvolver.
A clonagem terapêutica poderia ser utilizada no tratamento de algumas doenças, como problemas cardíacos, de forma a substituir um tecido cardíaco após um infarto ou em transplantes. Com essa técnica, seria reduzido os problemas de rejeição, já que no material utilizado no tratamento teria sido produzido a partir do organismo doente. Então, pessoal, nosso trabalho acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos.